E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar, Moraes, retomando as gravações depois de 6 meses. Foi 6 meses aí. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, nós fizemos, né, umas pílulas que a gente tinha, vocês viram, contando um pouco do que aconteceu comigo. E hoje a gente está de volta aqui com o nosso podcast e a partir de agora, programas atuais, que eu digo, porque os outros que vocês viram no Programas passado... recentes. Estavam gravados desde março. Então a gente tinha desde março uma série de gravados. Agora a gente começa com as gravações novas, eu estou me recuperando e já dá para fazer sentar aqui e entrevistar os nossos convidados. Esse de hoje, o convidado sou eu mesmo. Muito bem, esse Pode Falar Moraes, Pode né? falar Legítimo. Moraes. Ficou bonito esse logo, né? Gostei muito como Tá aqui, fizeram. tá nas canecas. As canecas que vocês viram aí, que a gente já recebeu vários... a gente foi falar disso, né? Uhum. Nas pílulas, e o pessoal está escrevendo aí O que é as pessoal gosta canecas. de caneca, né? Adoro, Tinha eu caneca faço do Jô, coleção. caneca... Eu faço coleção de canecas. Você Eu faz tenho, eu adoro. Quer me dar um presente, me dá uma caneca. Adoro. Eu queria, meu sonho era ter assim já tive isso no escritório, um gancho, né? Você vai pôr nos ganchos e elas todas penduradas, uma do lado da outra. Você chega e escolhe ou Elas pode contam, mexer? Ou não, pode mexer, pode escolher. Eu dou as canecas às vezes, assim, eu tiro. Você vai viajar, volta com caneca. Toda vez que eu viajar, eu trago uma caneca, sempre de algum lugar. Muito bem. Vamos falar sobre educação, então? O que aconteceu nesses últimos meses aí, muitas coisas. Você acompanhou? Como é que... Acompanhei, né? Mesmo muitas vezes internado, em casa, deitado, né? Fiquei de cama aí uma boa parte. Nós, de novo, né? O Brasil, às vezes dá vontade, como diz um velho conhecido, né? Dá vontade de ir para Guarulhos e não voltar mais. Pegar o avião e ir embora. Saída? É a saída, né? Qual é a saída do país? Guarulhos. Né? Ou o último apaga a luz e deixa a chave debaixo do tapete. A gente está vendo assim, o governo federal, Marcos, está num processo de reestruturação da educação. Acho que está lento. Poderia estar mais rápido. Mas estão estruturando porque o governo anterior foi uma tragédia na área de educação. Sim. 4 ministros, um pior que o outro. Um pior que o outro, administrativamente, um bando de incompetentes. A pessoa pode ser muito boa, às vezes teoricamente, mas assim, né? Tinha um que não tinha nem currículo, né? Não, o Ministério da Educação foi desmontado, literalmente. Com a ideia ideológica de perseguição, né, que na universidade é aparelhada, e não nego, muitas vezes é mesmo. Eu vi isso na universidade, eu fiquei na universidade 27 anos. Eu fui perseguido na universidade. Eu posso falar que eu me sinto muito à vontade, a gente já falou isso num podcast, eu fui perseguido pela direita e pela esquerda. Então, para mim, olha, estou pouco me lixando, continuo falando o que eu penso. Mas não é assim que você faz. A gente tem que trabalhar de uma outra maneira, né? Levar a educação a sério. Então, assim, nós estamos, né, a questão do ensino médio está avançando, dessa vez escutaram as pessoas. A gente falou desde o começo que daria certo no privado, no público não daria certo o novo ensino médio, porque você não tem os professores, a gente vivia um apagão de professores. E agora as coisas começaram a andar nesse sentido, né? Os livros didáticos foram distribuídos, novamente voltou, né? Porque tinha, não sei se vocês lembram, tinha estado, São Paulo mesmo não queria adotar livro didático. Queria mudar para um formato digital. Digital, e não tem o material. Então, em suma, as coisas na educação não se fazem de improviso. Como eu sempre falo e volto a falar, educação é uma política de Estado, não de governo. Né? Então, sai governo, entra governo, mas a política da educação tem que continuar. Porque é a longo prazo, os resultados, e você tem que ter começo, meio e fim. Se cada governo que entra derruba o que o outro fez, você para tudo e você não avança. Nós tivemos a prova disso federal.
E não atacam problemas sérios, né? Tipo, de estrutura de escola, de merenda, de internet, eu falei de merenda. Tem escolas, tem alunos que não comem, né? Atacar esses problemas, sim, ataca. Sim. Em alguns estados estão mais estruturados, outros estados mais deteriorados. Então, assim, esse foi começou a se falar de currículo novamente, e há um assunto que a gente que fala, saiu muito nesses 6 meses, se falou muito. Agora, palavras se perdem ao vento. Eu não estou vendo ação em cima disso, Marcos. Que é o apagão de professores. Você não tem professor. E mais, a qualificação dos professores. Eu falo que, eu sempre falo isso. As professoras, os professores do infantil e do Fundamental 1 mereciam ser homenageados, condecorados, com monumentos, com estátuas, sabe? Com salários dignos. Porque é a base que vai dar o resto. Fundamental 2, a mesma coisa. Você tem excesso os professores com excesso de aula. O cara dá 45 aulas, 50 aulas por semana. Não dá. E não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para mais nada. E pega a criança na passagem de criança para adolescente, de infantil para adolescente. E é um trabalho árduo, são heróis. E o ensino médio, meio que sem dono, cada um indo para um lado, e vira o aluno do ensino médio não sabe o que está fazendo no ensino médio. Só trazer um dado aqui, gosto eu adoro, dos dados que Olha aqui, uma notícia de março. Cai percentual de estudantes que frequentam série escolar adequada. Dados da PNAD contínua mostram que taxas ficaram abaixo da meta. Ou seja, percentual de estudantes com 6 a 14 anos frequentando o ensino fundamental, etapa escolar adequada para essa faixa etária, ficou em 94,6% em 2023, queda em relação a 2022, que era de 95,2%. É também a menor taxa desde o início da série histórica da PNAD contínua, em 2016. Ou seja, alunos aí com idade errada para aquela série, é um déficit que E se você pegar no Brasil, né, você tem estados aí que isso é gritante. Olha, vamos pegar por exemplo, o ensino médio, né? Primeiro a evasão do ensino médio no setor público. Você chegar lá para um menino e perguntar para ele, por que você vai deixar o ensino médio? Porque ele vai falar que não tem função o ensino médio para ele. Se ele não for fazer uma universidade, não tem função para ele. Ele acha aquilo, né? Então, os cursos profissionalizantes, o ensino médio, né? Que é profissionalizante, esses precisariam ser muito bem trabalhados. O cara sai técnico de alguma coisa. Realmente, o cara não precisa fazer faculdade. Mas você está preparando ele para o mercado de trabalho. Você está preparando ele para a vida. E aí, mas se o cara... Imagina o seguinte, o cara mora na periferia das grandes cidades, ele não quer fazer faculdade, ele não sabe nem o que é a universidade. Se você perguntar qual a universidade do estado dele, ele não sabe. Aí você vai perguntar para ele, então, por que ele está fazendo lá no ensino médio? Também não sabe. E o ensino médio também não sabe o que o aluno está fazendo lá, porque a função dele, que era preparar para a universidade ou para o mercado de trabalho, para ele naquele momento não faz sentido. O que o cara faz? Ele faz o primeiro ano, pode olhar. Do primeiro para o segundo ano tem uma quebra gigantesca do número de alunos. Olha esse outro dado aqui. Quase 10 milhões de jovens sem ensino básico estão fora da escola. A maioria vem de famílias com renda per capita de até um salário mínimo. Então as pessoas não vão. Essas pessoas... Olha, você vê... nós tivemos o concurso aí, o Enem dos concursos, né? Do CNU. Concurso Nacional Unificado. Concurso Nacional, que é uma excelente ideia. Tá? Defendo, gostei muito. Você vai economizar, você vai ter uma classificação. Mas aí você olha lá, você viu? Metade não apareceu, né? O cara se inscreve os blocos de 1 a 7 era ensino superior e o bloco 8 era de ensino médio.
E no bloco 8 a abstenção foi de 62%. Então, o cara não vai. E pior, né? Se você olhar, o cara se inscreveu, não do ensino médio, mas ele se inscreveu de livre e espontânea vontade. E não apareceu para fazer o concurso. Isso é um dado que precisa ser analisado com calma. A gente sabe que no Enem, a gente vai ter o Enem agora no final do ano, a quebra é monstruosa também. Os estados, muitas vezes, já colocam os alunos da rede pública, para fazer a prova. E os alunos simplesmente não aparecem, porque estão fazendo outras coisas, vão né, fazer outro tipo de trabalho. Mas isso precisa ser enfrentado. Nós não podemos continuar com uma situação como nós estamos. Ultimamente eu fiquei vendo bastante isso, Mangabeira Unger, né? Unger. É uma pessoa que eu acompanho ele, e ele tem falado uma coisa que para mim é muito séria. Ele diz que o Brasil tinha um grande problema. Tem um grande problema, é o maior problema do país, a desigualdade social. Uhum. Nenhum país do mundo tem a desigualdade que o Brasil tem. Mas ele colocou agora, num dos vídeos dele, que o Brasil tem outro problema tão grande quanto a desigualdade, que é atrelado, que é a mediocrização da intelectualidade brasileira, do brasileiro. Uhum. E nós perdemos espaços enormes e por falta de mão de obra competente. Nós estamos formando uma mão de obra péssima em todos os sentidos. Se você contrata alguém, é assustador. Eu tive encargos, Marcos, durante um tempo, administrativos, e eu tinha que fazer seleção de jovem aprendiz. Pô, eu fiquei tão animado. Falei, putz, jovem aprendiz, a gente vai ajudar muita gente. Dar oportunidades. Teve dia que eu saí deprimido da escolha. A gente não conseguiu escolher ninguém. Só para você ter uma ideia. O cara vinha lá. O que vocês avaliavam? Era uma conversa para sentir o aluno. Para sentir o candidato. Para ver onde ele morava, se ele tinha alguma ligação com aquilo que a gente trabalhava, que é a área da educação. O que me assustou, para você ter uma ideia. Não era um ou dois, foram vários. Eles não sabiam o que era o local. Era uma escola, tá? Perguntaram se era laboratório, perguntavam se aquilo era uma área de treinamento. Eles não faziam ideia, era um pré-vestibular, um curso pré-vestibular. Eu não sabia, sim. O cara nem teve a curiosidade de ver. Outra coisa que me assustou, o candidato não tinha noção, vamos supor, mora de um lado da cidade e esse local era do outro lado da cidade. Chegou um menino lá todo esbaforido, sabe? Eu perguntei para ele, escuta, quanto tempo você demorou da tua casa até aqui? 4 horas. Eu falei, filho, você mora do outro lado, são 4 horas que você gastou. São 4 horas para voltar, são 8 horas. E aí, como é que você vai fazer a tua vida? Uhum. Não vai dar. Eu percebi isso agora. Quer dizer, o cara não tinha noção. Não tem a ideia de olhar no mapa, não tem essa percepção. E aí você olha, ele vem com um déficit gigantesco do ensino do básico, do Fundamental 1, sabe? Da pré-escola. Era mais ou menos que idade? Tinha por volta de... Eram alunos que estavam no ensino médio, para você ter uma ideia. Ou já tinham terminado, né? Tem que ser menor que 18 anos. Uhum. Então tinha 16, 17, tinha de tudo lá que aparecia para fazer a seleção. Hoje mudou um pouco, acho que a questão da idade. Como eu não faço mais seleção, mas acho que mudou agora um pouco a questão da idade. Mas era assustador, assim. Aí você olha, na universidade, eu como professor universitário, você olha o aluno que chega, aí você fala assim, e aí? Você conta nos dedos os que se destacam, que tem. E quando eu falo, não é conhecimento, não é ser
uma cultura chata. É uma enciclopédia. Não é uma enciclopédia, exatamente. Mas é alguém que tem a mínima noção do mundo que ele está, da situação, com a idade que ele tem. E de buscar informação quando não Eu tem. pegava na universidade, dava do primeiro ao quarto ano, mas os alunos do primeiro ano, muitos professores fugiam do primeiro ano. Porque pegava aluno de 17, 18, 19 anos. E assim, os professores mais velhos fugiam dessas disciplinas para dar no primeiro ano. Então é triste isso, né? Eu soube aí recentemente, eu não sabia, que o Brasil foi desligado do projeto da Estação Espacial Internacional. Porque simplesmente não entregou o que tinha que entregar. Deve ter seus motivos políticos e tal, mas assim, nós não entregamos. E aí você olha outros países similares a gente que estão muito mais avançados. Então, se nós não investirmos em educação, Marco, eu tenho certeza, a gente vai continuar. A roupagem pode ser outra. A cara do país pode ser outra. Porém, a essência é a mesma. Um país do agro, exportador, e pela desigualdade social, casa grande e senzala. Nós temos que romper com isso. O pessoal fala dos Estados Unidos, né? Eu vejo o pessoal meter o pau. Os americanos. Os caras fizeram uma nação. Tem problemas, tem uma questão política. Eu acompanhei agora em casa com as convenções dos democratas e dos republicanos. Você vê também uma baixaria desgraçada, um atacando o outro. É um fenômeno mundial, né? A polarização. Péssimo, péssimo. E radicalização, né? Toda vez que isso começa a acontecer, você caminha para uma guerra. Uhum. Então, assim, mas eles fizeram uma nação, eles amarraram o país. Tanto um como o outro, a valorização é dos Estados Unidos. Se fala. Aqui não. E as pessoas não estão preocupadas se o filho vai na escola, se o filho não vai na escola. Classe média, que, vamos dizer assim, imaginando, né? Classe A, B, C. A função da escola na classe C é uma. Mas a classe média brasileira é medíocre em termos de cultura e educação. É medíocre. Você conversa com o pessoal, você tem vontade de sentar e chorar. É cara que acredita em cada coisa, né? Não, é verdade. Você olha a classe média brasileira em termos culturais, o cara, eu sempre falo isso, o cara compra um carro de 200 mil reais, paga lá no boleto e acha que tá legal. Aí põe o filho na escola, a classe média põe na escola particular. Paga 900 reais, o moleque fica o dia inteiro na escola e ele xinga. Como é que pode pagar 900 reais? O cara não se dá o trabalho de olhar como é que funciona, o quanto gasta. Então, assim, comprar uma calça de marca e pagar R$ 1.000, tudo bem, é legal, né? É aparência. Você vive da aparência. A elite brasileira descuidou. Isso é uma coisa que a gente precisa também falar. A elite brasileira hoje também, e por isso que eu gostei da fala do Mangabeira, da mediocrização. A elite brasileira ficou muito medíocre. Porque se você pega na época do café, por exemplo, os caras fizeram, com todos os problemas, quase no final do período do café, aqui em São Paulo, os caras montaram a Universidade de São Paulo. A elite tinha uma certa preocupação em termos culturais. A atual abriu mão total. Então, se o filho faz faculdade, não faz faculdade, se vai ser herdeiro, não vai ser herdeiro, né? O que ele quer da vida dele não é construir um robô que vai ou seguir com os negócios da família, mas assim, é o cara que tem a consciência da vida, né? Do mundo. Por exemplo, hoje no Brasil, nós não temos mais os financiadores
particulares de cultura, Os mecenas. os mecenas. Se você pega São Paulo, vou falar de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas se você pega os mecenas no começo do século, são pessoas que investiam pesado, né? Financiaram, valorizaram. Então, por exemplo, a Semana de 22 foi financiada pelos mecenas. A Olívia Guedes Penteado, ela foi uma das maiores mecenas que o país teve. Família Penteado, né? O túmulo dela tem aqui em São Paulo uma obra do Berecheri maravilhosa em cima. Ela foi uma das maiores mecenas, né? Os artistas plásticos, eles pegavam o artista lá que tinha uma vocação, mandavam para a Itália para estudar. O cara patrocinava. Hoje em dia, imagina, você não vê nada. Antônio Emílio de Moraes, que a gente comentou, que ele financiou, né? Tirou o colégio da falência. Evitou fechamento, né? Eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Teve uma doação uma vez, uma época lá, para também não fechar. Então, assim, você tinha essas pessoas. Hoje em dia, mas que você não encontra nada. O cara vai financiar o quê? Time de futebol, isso ele financia. Né? Então, eu acho que o Brasil ele precisa passar por uma questão de educação, de novo, e de consciência da sociedade com relação a isso. Porque nós podemos mudar a educação. Isso não é o governo precisa, não. Somos nós. Eu preciso acompanhar meu filho na escola. Eu preciso participar da escola. Não é se intrometer. Não é ir lá tirar satisfação de professor porque seu filho tirou uma nota baixa. Mas é assim, é entender o processo e participar dele como um todo. Isso, infelizmente, a gente não tem. Você falou do Enem, na abstenção. 1 em cada 3 alunos inscritos não compareceu ao segundo dia do Enem. Então, isso é uma pergunta que teria que ser feita. Novembro do ano passado. Isso é uma pergunta que teria que ser feita para o aluno. Fala assim, por que você não fez o Enem? Estava inscrito. Então, assim, eu acho que a gente tem valores hoje no Brasil. A educação reflete muito isso. Os valores no Brasil, e por isso que eu digo, a essência da Casa Grande Senzala e da economia de um plantio, do extrato, né, de exportação de grãos ou de mineração, continua a mesma coisa. Quer dizer, você olha, é uma roupagem diferente, é uma linguagem diferente, mas a essência é a mesma. O país tem que mudar. Hoje o mundo é tecnológico. O mundo é tecnológico. Não sou contra o agro, deixar isso bem claro, senão já começa a tomar... Porque o agro usa muita tecnologia. Claro, senão já começa a tomar pedrada aqui. E muitas vezes não tem pessoas capacitadas a operar essas tecnologias. Sim, não tem. Você pega hoje esses tratores modernos, as colhedeiras modernas parecem naves espaciais. Você precisa ter gente que conheça aquilo. Não tem operador. A indústria brasileira regrediu nos últimos anos. E se você conversa na indústria e fala da mão de obra que vai trabalhar, olha, o pessoal tem vontade de sentar e chorar. E os melhores vão para onde? Para o mercado financeiro, que é o que dá mais. Só que o mercado financeiro, ele gera o quê? Ele é dinheiro. É dinheiro gerando dinheiro. Não é alguma coisa produtiva. Então, nós estamos hoje numa enrascada. O país está numa situação de escolha. Você pode escolher e falar assim, olha, eu vou continuar o que eu sou. Tá bom. Ou eu quero entrar no século XXI. Eu quero entrar no futuro. Eu quero participar. E isso a gente não vê. Triste isso, né? Mas nós não desistimos, Marcos. Vamos seguir em frente. Olha, nessa altura da minha vida, agora, né, tratando uma doença grave, estou tratando. Poderia falar, dane-se, né? Vou ficar em casa vendo, sei lá, History Channel, Discovery, e saio, agora consigo voltar, né, a sair, saio e dane-se o mundo.
Pô, nós estamos aqui, estamos batalhando, estamos atrás de patrocinador para a gente poder ampliar essa nossa atividade. Se você acreditar em educação, vem com a gente. Vem, né? Nós estamos atrás de patrocinadores. Isso é uma coisa importante, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Se a educação for sua bandeira... Se eu gostei disso que você falou, né? O nosso slogan, se educação é sua bandeira, vem com a gente, ajuda a gente. Nós temos projetos da palestra nas escolas, levar outros profissionais para isso, trazer a educação como um tema do nosso dia a dia. Colocar ela no grau de importância que ela merece. Que ela merece. E não jogar no lixo como a gente vê a sociedade fazendo. Isso é uma coisa grave. Se você comparar com os outros países, né, dos países mais envolvidos, G20, por exemplo, o Brasil tem uma situação econômica boa, mas uma situação cultural triste, né? E sabe o que está me assustando, Marcos? Fiquei pensando muito nesses dias aí que eu fiquei afastado, esses meses, e observando, né, mexendo nos portais o dia inteiro. Eu ficava na cama lá, né, televisão ligada, mas eu fuçando nos portais. E nós temos hoje um vácuo de poetas, de escritores, de pintores. Nós temos pintores, mas assim, né? Por exemplo, eu perguntei para um professor de literatura que veio me visitar, quais são os grandes... Quando eu estudei, né, você tinha ainda vivo vários autores que já eram consagrados. A Lígia Fagundes Telles, que a gente já falou, mas você tinha autores grandes, vivos, consagrados, Jorge Amado. Qual é o grande escritor hoje que o Brasil tem? Aí você fala, qual é o grande pintor que o Brasil tem hoje? Tem vários. Mas quem é o pintor de destaque hoje? Que são reconhecidos. Que são reconhecidos. Você tem alguns, mas perto do que a gente já teve. Então, assim, encolheu. Só que a população aumentou. Então você tem nós não temos substitutos. Né? Você vê a própria Rede Globo aí, nas suas novelas, colocando influenciadores aí para... E não deu muito certo. E não deu certo, é claro que não vai dar certo. São públicos completamente distintos. Né? São outros, não é porque o cara é conhecido que ele é bom ator. Você é um excelente professor, aí eu pego você e coloco lá para trabalhar na novela. Tem muita gente conhecida que não é importante e muita gente importante que não é conhecida. Eu não me conformo. Cara, olha, eu sou uma das pessoas mais abertas que existe, mesmo sendo taxado de conservador. Mas assim, eu aceito propostas novas, ideias novas. Mas assim, você fala, o cara é influenciador. Influenciador de quê? O cara tem lá 18 anos, 19, ele é influenciador, 20 anos, tá? Aí eu me dei o trabalho de olhar, né, entrar. Pessoal, os programas de fofoca ali da tarde da televisão aberta é mais tem mais informação, tem mais conteúdo do que os caras são influenciadores. Eles influenciam o que para quem, né? Falam cada barbaridade, cada coisa errada que falam. O cara não tem nem assessoria do lado para falar, isso tá errado, então você não fala. Aí falam lá, vão lá, falam umas idiotices. E aí você fica olhando lá, e pior, aí você vê o número de seguidores que o cara tem. Então, há uma mediocrização da sociedade, o Mangabeira está certo. E isso hoje se tornou um problema tão grave quanto a desigualdade. Mesmo, ela está ligada uma a outra. A desigualdade e essa mediocrização. Nesse ponto, eu fico muito assustado, muito assustado. Mas seguimos na luta. Não paramos nunca. A gente fala, a gente gosta do Brasil, a gente ama esse país, eu amo esse país. Quando a gente sai desse país, né, quando você vai para fora, chega uma hora que dá vontade de voltar. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta, Marcos. Fiz faculdade de geografia, então era meio mochileiro, né?
E me enfiava nos estados, ia visitar. Às vezes o pessoal fala, mas o que você vai fazer lá? Ué, eu vou conhecer, porque como geógrafo, tudo me interessa, né? Estive na Amazônia, estive no Nordeste, Centro-Oeste, Sul do país. Interior de São Paulo, nem se fala. E às vezes você vai atrás de umas coisas que você fala, pô, você foi para tal lugar, você viu isso? O cara me olha assim, né? Você vai lá, quer ver a Chapada, né? Na época, Chapada dos Guimarães. Só para você ter uma ideia, de Cuiabá a Chapada dos Guimarães é 40 minutos, estrada asfaltada, hoje, né? Demorei 4 horas para chegar, quando eu fui. Estrada de terra. Então, tem um Brasil aí maravilhoso. E você vai fuçando o Brasil, né? Culturalmente. Nosso país culturalmente é maravilhoso. As pessoas têm que ter orgulho do Brasil. Uma riqueza muito grande. Sabe, o movimento artístico. Olha, eu estou falando que não tem destaque, mas tem essas raízes no Nordeste, né? Aqueles caras trabalhando em barro, fazendo garrafa de areia. São coisas simples, mas difíceis de serem feitas. O Brasil tem essa diversidade cultural muito grande na alimentação. Então, assim, a gente gosta desse país. Vivemos um período triste, essa polarização, isso tem que acabar. Isso levou ao ódio das pessoas. As pessoas deixaram de falar o que era legal. Eu penso de um jeito, o Marcos pensa do outro. Aí a gente sentava, conversava, ele falava, isso que eu não concordo. A gente coloca as ideias para brigar. Você coloca as ideias para brigar e depois a gente ia embora abraçado. Mas, não, resolveram levar isso a sério. Polarizaram, famílias se romperam, um irmão não fala com o outro por causa da polícia. Os caras não sabem nem quem você é, deixa você ser trouxa. Tá? Você é trouxa na hora que você cai numa história dessa. Você acha que o cara está preocupado com você, no final vão comer tudo junto. E muitas vezes que a pessoa briga defendendo uma coisa e no dia seguinte aquela pessoa que ela está defendendo muda radicalmente porque tem outro interesse e é ela que fica com as pessoas, o problema na mão. Eu acho que a humanidade, Marcos, nos últimos anos, eu acho que ela, eu não sei, ou eu que tô ficando louco, ou a humanidade está louca. Então os caras resolvem se polarizar por política. Você vê, por exemplo, vou falar de futebol aqui, olha que não é minha área, hein? Mas essa coisa de São Paulo, do estado de São Paulo, que não acontece nos outros estados. Você só não pode pôr 2 torcidas, porque os caras se matam. Tem alguns estados que tem, sim. Tem outros, tem. Mas é que ao invés de resolver o problema... No lugar de resolver, o legal era você ir lá com outra torcida. Sim, ao invés de resolver o problema das brigas, bota uma torcida só. Só que elas brigam fora do estádio. Aí elas se matam fora. Eu moro perto do Palmeiras. O pau que sai, toda vez sai pau lá, na rua. Então, assim, eu não sei o que aconteceu que aflorou uma mediocridade onde as pessoas perderam o racional. Então, você vai deixar de falar com o seu irmão, que é seu sangue, por política, porque um votou em A e o outro votou em B? O que é isso? Essa polarização tem que ser quebrada. O legal era exatamente a mistura disso. Você polarizou e virou uma tragédia. Então eu acho que a sociedade passa por um período difícil, muito difícil, mas que tem uma luz. E eu diria que a luz é o fim da polarização. Estou falando da sociedade geral, né? Você vê que o número de guerras está aflorando, está estourando cada vez mais. Uma hora essa guerra vai virar generalizada. E tem uma frase em alemão, no começo do século XX, que em português, em alemão ela rima, ela combina mais. Mas em português, mas é interessante. É uma frase que diz assim: depois que voa a primeira garrafa, ninguém sabe quem bebe e quem paga no bar. É isso que está acontecendo, né? Então, se você olha, aqui na América do Sul, o cara, né, a Venezuela
declaradamente o cara enfiou a mão nas eleições. Não, e eu gosto que ele antecipou o Natal. E agora para resolver a questão, isso é a coisa mais medíocre que eu já vi na vida. O cara antecipa o Natal. Natal agora é dia 1 de outubro. Ah, faz favor. Que é isso? Aí você pega na Ásia, a mesma coisa, né? A Ucrânia com a Rússia. Não tem cabimento. Aquele é jogo de poder, jogo de dinheiro. E você vai vendo assim o número de tensões aumentar. Israel e a Palestina. O homem, se a gente parar para pensar, essencialmente é guerreiro. Se olhar ao longo da história da humanidade, o que se fazia? Plantava e guerreava por poder. Domínio de áreas, diminui a área, cria-se o Império Romano, cai o Império Romano, Império Bizantino, cai, né? Otomano, Império Otomano. E você vai olhando todo esse jogo de poder, era isso, guerrear. A gente largou, tinha diminuído muito. Parece que nós estamos voltando a essa velha prática. Eu confio muito nas gerações novas. E aí, de novo, vem a educação, que eu acho que é o meio de se mudar, se criar uma sociedade de paz. Não é abraçar a árvore, né? Quando a gente fala isso, a gente imagina uma sociedade meio estranha também. Mas eu acredito numa sociedade, num futuro, onde as pessoas se respeitem. A gente falou isso em outras gravações, né? O Tony Ramos que bate nisso, né? Ele falou várias vezes. Vivemos em tempos sem elegância. A humanidade, no Brasil, então nem se fala. As pessoas perderam a elegância. Bom dia, boa tarde, até logo. Respeito, né? Respeito. Essas brigas de trânsito. O cara que briga no trânsito é um débil mental. Esse cara tinha que ser caçado a carteira dele, brigou. Caçada, não pode mais, e se bobear, vai preso. E é esse povo que quer andar armado, né? Esse povo quer andar armado. Aí o cara quebra lá o vidro. Por quê? Porque deu uma fechada. Quantas vezes você já deu uma fechada? Ou aconteceu alguma coisa, e aí o cara pega e extrapola. E agora, como tudo está gravado, nós estamos, né? 1984, onde você é vigiado o tempo todo, tudo é gravado. E aí você olha, aí você fala assim, o que leva um ser humano a fazer isso? O que leva um ser humano a fazer isso? Falta de educação, falta de respeito, falta de civilidade. Você imagina esse cara em casa. A pandemia gravou isso. Mas imagina esse cara em casa. Então, assim, tempos difíceis, viu? Tempos realmente difíceis. Viajei muito, né, Marcos? Mas é a volta, né? Como diz o Gustavo que está com a gente aqui, momento filosófico, né? Vamos filosofar aí sobre a vida. Maravilha. Ficamos por aqui, então? Ficamos por aqui. Eu Voltamos queria agradecer. próximo. Estamos aqui. Já temos um podcast gravado com o professor Harley. Foi muito bom. Vai entrar também no ar na sequência. E estamos aqui voltando com a gravação e eu melhorando mais ainda. Vamos produzir mais. A gente vai voltar a produzir mais. E aí eu conto com você. Nos ajude a manter em pé esse processo. Se você acredita em educação, como diz o Marcos, tem aí. Se você empunha esta bandeira, venha com a gente. Você vem com a gente e a gente está pedindo patrocinador, tá? Obrigado pelo apoio desse tempo que eu fiquei afastado e a gente se vê no próximo. Maravilha. Obrigado, Moraes. Obrigado, Marcos. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.